Amor das minhas vidas. Rose Melo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Gilberto chegou ainda cedo ao encontro com Rosana. Que bom que você veio, Gilberto. Vim assim que pude. Em que posso ajudar? Estou precisando de um personal trainer. Você está brincando? Ué, por quê? Não posso querer me cuidar mais? E a quem eu poderia procurar, se não o melhor profissional que conheço na área? Dirigiu-se a ele fazendo uma reverência. Gilberto riu. Em seguida perguntou franzindo a testa. Já parou de fumar? E olhou para o cinzeiro já com alguns restos de cigarro. Ela fez uma careta. Aí quero que você me ajude a entrar em forma, só isso. Passo número 1. Largue esse vício horroroso. Você vai me dar aula ou não? Você vai parar de fumar ou não? Os dois se olharam como se estivessem prestes a iniciar um duelo. Ela entregou-se. Prometo que vou tentar. Só tentar é pouco, completou Gilberto provocador. Está bem, farei o impossível, falou Rosana dando-se por vencida. Posso colocar a primeira aula para amanhã? Perguntou Gilberto abrindo a agenda. Acertaram os detalhes e mudaram o rumo da conversa. Rosana sentiu-se tentada a perguntar sobre Valmir e sobre a ida à reunião. Mas lembrando da amizade que nascia entre os dois, achou melhor não falar nada. Ela e Gilberto conversaram como nunca haviam feito antes. Quando ele saiu, ela fechou-se novamente em seus pensamentos. Todos estavam tão diferentes em tão pouco tempo. Seu rompimento com Roberto aconteceu poucos meses antes, mas para ela, a vida que levava naquela época parecia muito mais distante. Se questionava sobre suas atitudes recentes e se estaria agindo de maneira correta, mas algo lhe dizia que o errado era não seguir o desejo de sua alma. E quem poderia condená-la por amar tanto? Perguntou a si mesma, depende do que faria em nome desse amor, ela mesma respondeu em seguida encerrando esse diálogo interior. E como Valmir disse, teria que arcar com as consequências de suas escolhas. Nesse momento tudo estava sendo complicado, mas ela tinha esperança que a situação entrasse nos eixos e ela pudesse então ser feliz. Ao ser tomada por esse pensamento, sentiu novamente aquela dor no peito. Recostou-se em sua cadeira e pediu à secretária que não a incomodasse a não ser em caso de alguma catástrofe. Ficou quieta ouvindo música, e acabou adormecendo. Ela morava em uma rica e antiga casa de fazenda. As janelas estavam todas fechadas e Rosana encontrava-se sozinha na grande sala pouco iluminada, apesar de ser dia claro. As mãos apertando uma a outra denotavam uma certa inquietude. Olhava para os lados buscando algo. Caminhou em direção a outro salão, mas antes que o alcançasse, a enorme porta de entrada da casa se abriu, e raios luminosos invadiram todo o ambiente. E em meio àquela luz de brilho intenso, ele entrou e veio em direção a ela. Subitamente seu coração começou a pulsar mais serenamente e ela respirou aliviada. Valmir aproximou-se, a olhou com olhos cheios de amor e acariciou os longos cabelos de Rosana. Ela colocou suas mãos sobre as dele e segurou com carinho. Ficaram alguns instantes apenas se olhando e em seguida ele falou quase num sussurro. Você me perdoa? Lágrimas começaram a desenhar o rosto de Rosana. Meu grande amor, como eu poderia não perdoá-lo? Só o que desejo é que fiquemos juntos. O resto não importa. Minha vida, minha querida inocência, jamais vou deixá-la. Rosana o olhou completamente transtornada. Inocência, não, era ela, Rosana quem estava ali. Valmir, o que está havendo? Sou eu, Rosana. Valmir parecia nem sequer ouvir o que ela dizia, e continuava olhando-a apaixonadamente sem perceber que ela estava completamente perturbada. Rosana agitou-se na cadeira e acordou sobressaltada. Levou alguns minutos para se situar, levantou-se, pegou um pouco d'água e lavou o rosto. Secando o rosto olhou-se no espelho. Que sonho horrível, pensava aflita. Mas lembrava-se de tudo com tantos detalhes que parecia real. Ficou muito impressionada. Aquele nome não saía de sua cabeça, Inocência. Estaria mesmo perdendo o juízo. Sentou-se novamente e procurou analisar a situação racionalmente, e mais uma vez não chegou a lugar nenhum. Tudo em sua mente era uma grande confusão.
Achou melhor ir para casa, mas antes de sair, deixou com a secretária um bilhete para Fernanda, pedindo que ela ligasse para sua casa logo que voltasse. Gilberto e Fernanda chegaram cedo à reunião. Nenhum dos dois tinham ideia do que encontrariam, mas logo sentiram-se bem naquele local tão cheio de paz e tranquilidade. Foram recebidos por uma moça muito simpática que anotou seus nomes e os encaminhou para um grande salão, onde estavam várias cadeiras dispostas em filas, cuidadosamente arrumadas. Algumas pessoas conversavam num tom de voz bem baixo, outras liam quietas em suas cadeiras ou oravam em silêncio. Após escolherem seus lugares, olharam em volta procurando encontrar Valmir, mas não o viram. Naturalmente ficaram em silêncio, cada um concentrado em seus pensamentos. Pouco tempo depois, com o salão quase lotado, um homem acompanhado de duas senhoras se colocou em pé junto ao microfone na frente do salão. Falou algumas palavras abrindo a reunião, fez uma oração e começou a ler uma passagem do Evangelho. Gilberto e Fernanda de mãos dadas estavam atentos a tudo. Após a leitura, foram feitos comentários sobre o tema e então as luzes se apagaram, ficando apenas acesos alguns pontos de luz azul. Houve um momento de relaxamento e oração e depois foi encerrada a reunião, com um convite para que todos pegassem um copo de água fluidificada antes de saírem. Se levantaram e avistaram Valmir. Foram até ele e quando estavam bem próximos, uma moça surgiu e segurou a mão dele. Fernanda sentiu-se gelar. Valmir demonstrou sincera alegria em vê-los, mas ficou desconcertado quando seu olhar cruzou com o de Fernanda. Que bom que vocês vieram. Falou cumprimentando Gilberto com um abraço. Quero apresentar minha esposa Cristina. Esses são Gilberto e Fernanda. Gilberto cumprimentou Cristina com um aperto de mão, gesto este repetido por Fernanda. Ficaram os quatro conversando, mas como boa observadora, Fernanda notou que Cristina não estava à vontade e parecia querer ir logo embora. Valmir estava desconfortável com a atitude da mulher, e não demorou a se despedir. No caminho de volta para casa, Fernanda e Gilberto trocaram ideias sobre a reunião e concordaram que ambos estavam se sentindo muito bem depois de tudo o que ouviram. Aquelas pessoas irradiavam amor, e era contagiante. Fernanda estava preocupada com Rosana. Não seria nada fácil dizer a ela que havia conhecido a mulher de Valmir. Assim que entrou em casa, ligou para a amiga. Nanda, que bom que é você. Eu não aguentava mais esperar sua ligação. Como foi lá? A Rosana, o lugar é maravilhoso. A gente sai de lá incrivelmente leve. Você vai adorar conhecer. Rosana não queria demonstrar desinteresse pelos comentários de Fernanda, mas não resistiu. E ele, estava lá? Fernanda levou alguns segundos para responder, sim. E não estava sozinho. Dessa vez o silêncio veio de Rosana. Respirou fundo e perguntou, afinal, como ela é? Em que sentido? Todos. Não posso dizer muito, pois só encontramos Valmir já na saída e conversamos muito pouco. Mas uma coisa te digo com certeza, ela não é nada simpática. E parecia não gostar de estar ali. E como os dois estavam? Rosana, qualquer coisa que eu diga pode cair num julgamento precipitado. Mas olha, você é muito mais bonita que ela. Obrigada pelas palavras de consolo. É melhor eu não ficar pensando nisso, senão enlouqueço. Isso mesmo, faz bem. Você precisa ter uma boa noite de sono, Gilberto me falou da aula de amanhã. Pois é, estou animada. Vou da academia direto para o escritório e está bem. Aí a gente conversa mais. Tenha uma ótima noite e durma bem. Você também. Rosana desligou visivelmente abatida. Ela existe mesmo, pensou com tristeza. Até então tudo parecia fantasia. Era como se essa mulher de Valmir fosse ilusão, não fizesse parte do mundo real. Agora era diferente, Fernanda a conheceu, falou com ela, existia um rosto. Será que não era hora de desistir disso tudo e esquecer Valmir? Por que essa ideia parecia tão difícil? E porque ele muitas vezes demonstrava sentir algo por ela também. Tinha que fazer alguma coisa, a situação não podia continuar assim. Se fosse preciso ela falaria francamente sobre seus sentimentos com ele.
Só assim colocaria um ponto final nesse sofrimento. Estava decidida. Não iria esperar mais. Capítulo 8. Algumas semanas se passaram sem que Rosana tivesse coragem de abrir seu coração para Valmir. Viam-se algumas vezes, mas pouco conversavam. Fernanda continuava frequentando as reuniões junto com Gilberto, convidou Rosana para acompanhá-los em várias ocasiões, mas sem sucesso. Fernanda estava notando que Rosana tinha grandes oscilações em seu estado de espírito, e isso a deixava preocupada com a amiga. Gilberto também comentou que em algumas aulas, Rosana brilhava de tanta alegria. Em outras, mostrava-se apática e desanimada. Ambas estavam no escritório, e Fernanda resolveu ter uma conversa séria com Rosana. Então, você disse que iria conversar com Valmir. Desistiu mesmo? Não, não desisti. Só está me faltando uma boa oportunidade. Oportunidade a gente cria, Rosana. Não será apenas uma desculpa para não enfrentar essa conversa. Nanda, o que eu posso fazer? Parece que tudo o que penso está errado. Estou apaixonada por um homem casado, tenho sonhos estranhos com ele, sinto que ele sente algo forte por mim também e logo depois percebo que ele age comigo com a mesma educação e gentileza com que trata a todos, ou seja, nada especial. E não consigo me livrar daquela dor, daquele sentimento de saudade que sinto dele. Mas como posso sentir saudade de algo que nunca vivi? Existem muitas coisas que não sabemos. O importante é você perceber que essa situação não está em sua vida por acaso. Todos nós temos muitas provações durante a vida, e as superamos quando conseguimos aceitar os fatos e aprender com eles. Isso é puro conformismo, Nanda. Quer dizer que não devemos lutar pelo que queremos. Não é isso, mas temos que estar atentos para os passos que damos no caminho para alcançar nossos objetivos. A gente não pode sair por aí como um tanque, passando por cima de tudo e todos para chegar onde queremos. Você está sugerindo que eu esqueça o Valmir. Por quê? Porque ele é casado? Não, amiga, mesmo porque, sei que em outras circunstâncias você jamais se envolveria com um homem casado. Estou apenas querendo chamar sua atenção para que você não viva esse momento de maneira irresponsável. Com certeza vocês dois se encontraram dessa forma tão especial por uma razão muito forte. Você precisa tentar compreender e avaliar se seu caminho é mesmo ao lado dele. Você nem sabe ao certo o que se passa dentro dele. E não atropele os fatos, tudo acontece na hora certa, e a hora certa nem sempre é a que queremos, entende? Então você está se contradizendo, primeiro diz que a oportunidade a gente cria e depois diz que a gente tem que esperar a hora certa. Rosana, não é errado você tentar abrir seu coração com Valmir, e acho que você deve isso a si mesma. Mas se as coisas não ocorrerem como você espera, aí sim, você tem que saber aceitar os fatos e entender a sabedoria da vida. Deus nada faz para que sejamos infelizes. A nossa infelicidade vem através da maneira como encaramos as situações. Acredito que exista uma ligação muito forte entre vocês, a forma como se conheceram, seus sonhos e a maneira como você diz que ele te olha. Vocês precisam mesmo resolver isso, para seguirem seus caminhos em paz, juntos ou não. Juntos, Fernanda, não consigo imaginar de outra forma. E obrigada pela ajuda, mas não quero pensar nisso agora. Vou falar com ele, pode apostar. Fernanda percebeu que não adiantava insistir naquele momento. Mudou de assunto. E aquele livro que você ficou de me emprestar? Ah, está no meu carro. Vamos lá pegar? Depois a gente volta a falar sobre isso, Nanda. Prometo que vou pensar em tudo que me disse. As duas foram então até a garagem, e conversavam animadamente no caminho. Quando estavam pegando o livro, ouviram o ruído de um outro carro. Fernanda falou com naturalidade. Olha, Rosana, é o Valmir. Subitamente, Rosana pegou um CD, jogou as chaves no piso do carro, travou a porta e abateu em seguida. Tudo foi tão rápido que Fernanda se assustou. Quando viu o carro de Valmir se aproximando, em segundos entendeu tudo. Olhou para Rosana tentando conter o riso e disse apenas, você é doida mesmo. Valmir encostou perto delas. Olá, como estão minhas vizinhas mais simpáticas? Fernanda não ousou responder.
Sabia que Rosana tinha o texto pronto na ponta da língua. Era o que esperava. Estava certa. Oi Valmir, tudo bem? Ou pelo menos estava tudo bem. Falou com um ar enfadonho. O que aconteceu? Perguntou Valmir atencioso como sempre. Fernanda mal conseguia acreditar, Rosana era uma atriz nata. Foi preciso se controlar para não cair na gargalhada. Imagina que vim com a Nanda pegar algumas coisas no carro, e acabei fechando a porta com a chave dentro. Chato, mas nada demais. A Fernanda já ia acento agudo a subir para pegar minha chave de casa reserva e chamar um táxi. Rapidamente vou até lá e pego a outra chave do carro. De jeito nenhum, pegue a chave de casa que eu a levo até lá. Não tem necessidade de pegar táxi, não é Rosana. 10-0 para Rosana, pensou Fernanda se divertindo. Rosana mal conseguia respirar, e nesse momento ficou sem ação. Imediatamente Fernanda interveio. Vou subir e trazer tua chave, Rosana. 1 minuto só. Saiu em seguida e pegou o elevador. Valmir fez uma manobra e abriu a porta para que Rosana entrasse. Logo depois, Fernanda voltou e entregou a chave para Rosana, que apenas conseguiu responder que logo estariam de volta. Sem que Valmir percebesse, Fernanda piscou e fez sinal de positivo, se despedindo em seguida. Mal haviam saído do prédio, e Valmir percebeu o CD que Rosana segurava. Que CD é esse? Ah, eu ia acento agudo a levá-lo para ouvir no escritório. É do meu cantor preferido. Posso ouvi-lo? Rosana sentiu o coração disparar. Vou ouvir a nossa música ao lado dele. Pensou radiante. Pode colocá-lo? Pediu Valmir, que estava atento ao trânsito. Rosana enrijeceu todos os músculos para que ele não percebesse o quanto ela estava trêmula. A música começou a tocar. Sabe, Rosana, faz tempo que estou querendo te dizer uma coisa, mas fico com receio que você ache que estou invadindo tua vida. Ela prendeu a respiração e sorriu. Fale, Valmir, somos amigos, não é? Sabe que acho você tão diferente de quando nos conhecemos. Você está mais animada, ganhou um brilho diferente, está mais bonita. O Gilberto me disse que você está levando a sério a academia. Nossa, a mudança foi tanta assim? Perguntou meio sem jeito. Desculpe, mas quando te conheci teu olhar parecia recoberto por uma névoa, não sei explicar. Agora você me parece mais feliz. A gente pouco fala de nossas vidas, não é? É verdade. Nos conhecemos já há algum tempo e na verdade sabemos pouco um do outro. Mas sabe, você tem razão. Naquela época eu vivia sem ter o controle do meu barco. Ia para onde a maré me levasse. E sentia que estava bem assim. Só me dei conta de que não era a vida que queria bem depois. Foi quando resolvi montar minha empresa e mudar outras coisas também. Você tinha alguém naquela época? Uma relação de alguns anos. Mas não podia levá-la adiante. É tão difícil o fim de uma relação, não é? Mesmo quando temos certeza que é necessário que ela termine. Nem todo mundo tem coragem de tomar essa decisão. A responsabilidade em algumas situações fala mais alto. Ou a sensação de que estamos onde deveríamos estar. Não sei ao certo. Eu às vezes tenho a impressão que os acontecimentos fogem ao nosso controle. E quando isso acontece, fazemos o que tem que ser feito. Rosana, quando perdemos o controle sobre nossas vidas, fatalmente vamos meter os pés pelas mãos, e acabar nos machucando. Isso não é bom. Temos que estar sempre alertas para não agirmos de forma que possamos nos arrepender depois. Valmir, nunca aconteceu com você uma situação da qual você sente que não vai conseguir fugir? Algo que você não pode evitar? Já aconteceu, sim. E o que você fez? Segui meu coração, mas não deixei a razão de lado. Quando não dominamos nossos sentimentos, eles tomam conta de nós. E isso é desastre na certa. Mas quem pode viver feliz assim? Sempre se controlando, se policiando. Não entendo. A felicidade está ao alcance de todos. Nem sempre ela vem como planejamos, mas pode ter certeza de que se olharmos atentamente ao nosso redor, veremos todos os dias, 1000 motivos para nos sentirmos felizes. Nas coisas mais simples podemos encontrar felicidade. Agora, por exemplo, estou feliz por estarmos aqui conversando. Você não?
Rosana sentiu vontade de beijá-lo, abraçá-lo, dizer que era o momento mais feliz dos últimos tempos, mas conteve-se. Claro que estou feliz. Aliás, atualmente sinto-me numa fase muito boa da minha vida. Que música bonita! Das que ouvimos até agora essa foi a que mais gostei. Ela estava maravilhada. A música deles foi a que ele mais gostou. Não era possível tanta coincidência. É a que mais gosto também. Ele a olhou e sorriu. Engraçado, Rosana, às vezes tenho a impressão que nos conhecemos tanto. Eu sempre quis te dizer isso, mas poderia parecer uma cantada, concluiu rindo. Eu não ia reclamar, respondeu sorrindo e sem acreditar que havia dito aquilo. Ele não levou a sério as palavras dela, e continuou falando descontraidamente. Um dia podemos conseguir um tempo para conversar mais. Já notou que só conversamos em meio à correria diária. Nunca paramos para conversar sem pressa. Quem sabe você não aceita jantar comigo um dia? Você aceitaria que eu preparasse o jantar? E pode ficar tranquilo que não estou te cantando. Ambos riram alegremente e ele aceitou o convite. Ela conteve o impulso de perguntar pela esposa dele. Não queria pensar em nada, apenas que estava vivendo os momentos mais felizes de toda a sua vida. Marcaram de saírem juntos no dia seguinte e iriam para a casa dela. Quando voltaram para o escritório, ela agradeceu pela carona e perguntou: "Ah, Valmir, não sei nem o que você gosta de comer." "Rosana, não se preocupe com isso. Uma salada está ótimo, se estiver bom para você também." "Perfeito." Ela deu um beijo no rosto dele e foi para sua sala. Percebeu que ele a acompanhava com o olhar, como já havia reparado tantas outras vezes. Fernanda a esperava ansiosa. "E então, como foi?" "Você não vai acreditar, vamos sair juntos amanhã à noite. Ou melhor, ele vai lá em casa." "Nossa, e a mulher dele?" "Sei lá, ele não tocou nesse assunto. Quem sabe amanhã consigo saber mais sobre isso. Já reparou que ela nunca vem aqui no prédio?" "É verdade, e lá na reunião ela também não tem ido. Acho que o casamento deles é meio esquisito. Principalmente por ser tão recente. Estranho mesmo. Você está preparada para este encontro? Tenho medo que se machuque." "Fernanda", disse Rosana em um tom mais sério, "não sei te dizer o que estou sentindo além de uma imensa felicidade, mas nem que a noite de amanhã seja a única de nossas vidas. Vou vivê-la intensamente, e pode ter certeza que você tinha razão, tudo acontece na sua hora. Estou preparada para o que tiver que ser. Me diz uma coisa, Nanda, o que o Gilberto já sabe dessa minha história?" "Nada, Rosana, nunca falei sobre isso com ele. Melhor assim, é tudo muito louco e não sei se ele entenderia. O Gilberto mudou muito, Rosana, você notou?" "Claro, parece outra pessoa. Estamos até ficando amigos de verdade e estou feliz com isso. Ele também gosta muito de você, pode ter certeza. Fica preocupado quando te vê mal, mas também se constrange em falar alguma coisa com você. Aí pergunta para mim, mas nunca entro em detalhes. Ele e Valmir são amigos, é melhor que ele não saiba mesmo de nada. Tenho certeza que o Valmir também não toca nesse assunto com ele." Fernanda concordou. A ansiedade de Rosana era tanta que ela não conseguia se concentrar em nada. Conversou com Fernanda e resolveram agendar algumas visitas aos clientes para a manhã seguinte. Rosana queria se ocupar o mais que pudesse para o tempo passar rápido. À tarde iria ao supermercado comprar verduras frescas para o jantar e voltaria ao escritório para encontrar Valmir. Depois mudou de ideia e ligou para ele pedindo que a encontrasse direto em casa. Queria que tudo fosse perfeito. Capítulo 9. Já havia anoitecido e Valmir ligara avisando que estava a caminho. A salada estava pronta, a casa aconchegante, apenas a luz do abajur da sala iluminava o ambiente. Rosana estava vestida de maneira simples e confortável, os longos cabelos castanhos soltos e com uma discreta maquiagem. Valmir era muito simples também para se vestir, geralmente usava jeans e camiseta ou camisa polo para fora da calça. Embora gostasse de demonstrar indiferença com relação ao vestuário, era muito vaidoso e suas roupas eram de boa qualidade e impecáveis.
Em qualquer lugar que ele chegasse, chamava logo a atenção. Sabia disso, mas fugia das afetações e agia com discrição, o que aumentava ainda mais seu charme. Rosana estava perdida em seus pensamentos quando o porteiro interfonou avisando que ele estava subindo. O aguardou na porta, e quando ele chegou e a olhou, o mundo parou para ela. Nada mais existia, só aquele momento, só os dois. Oi, linda, disse Valmir sorrindo. Oi, respondeu sentindo-se corar. Entre e fique à vontade. O que você bebe? Você me acompanha num uísque? Claro. Você pode ligar o som enquanto sirvo. O CD já está pronto. É aquele? Gostaria de ouvi-lo. É ele mesmo. A música já estava tocando quando ela voltou à sala com os copos. Valmir ergueu o seu. Um brinde a essa noite. Após o brinde continuou. Você lembra de nosso primeiro brinde, Rosana? Claro que sim, respondeu sorrindo, foi com suco de pera. E o segundo também. Já se tornou marca registrada. Valmir sentou-se no sofá e Rosana na poltrona. Seu apartamento é muito gostoso. Você tem muito bom gosto. Acho que nem precisava de mim para decorar seu escritório. Não seja modesto. Seu trabalho foi perfeito e eu não saberia por onde começar. Você não se sente sozinha às vezes? Em alguns momentos sim. Mas nada que me deprima. Gosto muito de ler e de música, e acabo me distraindo. Eu quis dizer, bem, você não sente falta de ter alguém com quem dividir sua vida. Nunca pensou em se casar? Rosana suspirou, quantas coisas teve vontade de dizer. Mas ainda não era a hora. Aquela relação que tive e te falei por alto outro dia, era quase um casamento, apenas vivíamos em casas separadas. E o que houve? Vocês brigaram? Não, ou melhor, no final sim. Ele não aceitou muito bem o rompimento. E eu não consegui ser convincente quando falei das minhas razões e acredito que ele tenha se sentido traído. Mas você se apaixonou por outro. Ela hesitou um pouco, mas respondeu com firmeza. Não, apenas descobri que não o amava. Estava acostumada com ele, acomodada na situação. Muita gente vive assim, simplesmente levando a vida por puro hábito. Eu naquela época descobri que queria mais, que não era justo nem comigo nem com ele levar adiante uma relação sem amor de verdade. Você teve coragem de mudar e acho que te fez muito bem. Como falei, quando nos conhecemos te achava um pouco triste. Depois dessa decisão, redescobri a mim mesma, resgatei muitas coisas perdidas, e estou feliz. E teus planos para o futuro? Não tenho. Apenas quero continuar com meu trabalho e viver um dia de cada vez. Um futuro bom é o resultado de um presente bem vivido, então me preocupo em fazer o melhor hoje. E você, Valmir, sempre falou pouco de sua vida. Quando nos conhecemos você estava voltando de lua de mel, não é? É verdade, você não conhece a Cristina. Fernanda e Gilberto já estiveram com ela lá na reunião. Rosana se arrepiou inteira. Era a primeira vez que o ouviu pronunciar o nome da esposa, e agora ela tentaria saber tudo o que pudesse sobre o assunto. Ela nunca vem te visitar no escritório. É raro, tem o trabalho dela que a ocupa demais. E acho bom que seja assim. Vocês ainda devem estar em lua de mel, não é? Começo de casamento sempre é assim, falou com dificuldade tentando disfarçar seu interesse. Não é bem assim, Rosana, ele respondeu com um ar melancólico. Não entendo. Vocês estão casados há tão pouco tempo. Nós já vivíamos juntos. E estava bom daquele jeito. Só que ela começou aos poucos a me pressionar para casarmos. Fui me deixando levar, até que ela me convenceu. Eu não participei de nada nos preparativos, ela cuidou de tudo rápido e sozinha. Quando me dei conta já estava casado. Rosana estava pasma, e sentia-se culpada por estar alegre com o que acabara de ouvir. Mas você não a ama? Cristina é uma boa pessoa, nos damos bem, mas acho que fiquei na mesma situação que você. Me acomodei, com certeza ela gosta mais de mim do que eu dela. Mas agora está feito, não dá para voltar atrás. Não. Lembra que te falei sobre responsabilidade? Eu devia ter tomado uma atitude antes de casar.
Agora sinto que tenho que tentar construir minha família e viver da melhor maneira possível. Rosana agora sentia-se extremamente calma e um profundo carinho por ele tomou conta dela. Engraçado, se eu te disser uma coisa você promete não ficar zangado comigo? Prometido, pode falar. Andei sabendo que você é um grande conquistador, mas não acredito nisso. Você é sensível demais, responsável, tem bom caráter. Não consigo te ver como um Dom Juan. Valmir respondeu rindo. Sei que tenho essa fama, inclusive ela é responsável por muitas crises de ciúme de Cristina. Mas você tem razão, eu não sou assim. Teve uma época que eu realmente namorei muito, não me prende a ninguém. Mas no fundo sempre quis encontrar aquela pessoa especial, com quem eu pudesse construir uma vida bacana. Valmir apontou para o copo vazio e Rosana pediu que ele o servisse de mais uma dose. Mudaram de assunto e começaram a conversar de coisas diversas, os gostos de cada um, histórias de vida, e a noite foi passando sem que se dessem conta da hora. A conversa estava tão agradável que se esqueceram até de comer. Valmir já se levantava e trocava os CDs por sua conta, servia uísque, estava totalmente à vontade. Rosana estava calma e feliz e tudo fluía naturalmente. Foi quando Valmir colocou novamente o CD deles. Sentou-se no sofá, e nesse momento olhou profundamente nos olhos de Rosana. E ela percebeu que não poderia evitar mais. Sustentando o olhar dele, falou com suavidade. Valmir, tem algumas coisas que preciso te falar, não consigo mais, não quero mais me conter. Valmir não tirava os olhos dos dela e permaneceu calado. Ela respirou fundo e continuou. Você se lembra do dia que nos vimos pela primeira vez? Ele assentiu e disse. Claro, foi naquele dia que você procurava um escritório para alugar. Os olhos dela pareciam iluminados. Não, não foi nesse dia. Ele ficou intrigado com a resposta. Não, como assim? A primeira vez que nos vimos foi no dia daquele grande temporal, lembra? Que a cidade quase parou. Ele baixou os olhos buscando em sua memória esse dia e a olhou novamente. Claro que lembro, foi na véspera do meu casamento. Mas não lembro de ter te encontrado. Onde foi? Você foi até a loja de conveniências comprar alguma coisa e saiu logo. Eu estava lá. Estou lembrando sim. Espera, acho que lembro de ter te visto, desculpe, mas é uma lembrança meio vaga. Ela não se magoou com isso, e continuou firme. Eu nunca esqueci, tanto que voltei várias vezes depois para ver se te reencontrava. Ele estava realmente surpreso e curioso. Então quer dizer que aquele dia do suco não foi acaso? Você quer me falar tudo? Quero, e preciso, senão vou explodir. Não, não foi acaso. Eu o procurei por quase um mês depois da primeira vez que o vi. Naquele dia do suco, eu estava saindo da cidade, disposta a esquecê-lo. Cheguei a pensar que eu estava enlouquecendo, que você na verdade não existia. Valmira olhava com tanto carinho e admiração que ela ficou mais confiante ainda em continuar. E quando passei na loja, certa que seria a última vez. Você reapareceu e tudo mudou. E aquela história do escritório? Que você estava procurando um imóvel. Inventei na hora, respondeu envergonhada. Valmir riu, levantou para pegar água para os dois, e na volta parou em frente a ela, estendeu-lhe a mão e a fez sentar-se perto dele no sofá. Parece que tem muita coisa que ainda não sei, Valmir falou carinhosamente. Aí, Rosana suspirou. Gosto desse aí, disse Valmir tentando deixá-la mais à vontade. Estou morrendo de vergonha, mas vou te contar tudo. Fique tranquilo que não vou me chocar se quando acabar, você sair por aquela porta me achando completamente louca. Deixe de ser boba, Rosana. Me conta tudo. Ela relatou com calma o que aconteceu, e ele a ouvia atento, cada vez mais surpreso e admirado. Depois de escutar quase toda a história, perguntou. E todas as vezes então que nos encontramos na hora do lanche? Ela colocou as mãos sobre o rosto e assentiu com a cabeça. Ele riu. Você é incrível mesmo. Eu sequer podia imaginar. Não deve ter sido fácil para você. Não foi mesmo, aliás, não está sendo.
Ainda não acredito que tive coragem de chegar até aqui e te contar como realmente aconteceu. Só a Fernanda sabe disso. Só, quem mais entenderia uma história dessas? Eu entendo. E estou achando fantástico. Nunca ninguém agiu assim comigo. Rosana se levantou e pegou uma pasta cheia de desenhos feitos só a lápis. Foi mostrando um a um para ele. O que são esses desenhos? Cada um representa alguma situação que vivi com você, até os encontros mais banais. Eles mostram como eu me sentia. Maravilhoso! E tem um detalhe muito importante que ainda não te contei, uma parte da história que tem me intrigado e que foi o motivo de tudo. Você deve estar achando que o que senti foi amor à primeira vista, não é? Algo assim. É que não te falei exatamente o que aconteceu quando você entrou na loja. Quando te vi, não me senti apaixonada nem atraída. Levei um choque muito grande. Me senti mal, tive vertigens, meu peito doeu muito e chorei como uma criança. Se eu fosse seguir o que senti a primeira vez que o vi, com certeza jamais me apaixonaria por você. Na verdade eu fugiria. Mas foi tão ruim assim. Foi uma dor quase insuportável, algo que eu nunca havia experimentado. Ele ficou sério, confuso e sentiu um aperto forte no peito. O olhar dele agora demonstrava angústia. Quando disse a Rosana o que estava sentindo, ela respondeu: é exatamente o que sinto muitas vezes quando penso em você. Não consigo entender. Valmir segurou a mão dela e a acariciou. Rosana prosseguiu no seu relato. E ainda tenho sonhos. Que sonhos? Já sonhei várias vezes que estávamos juntos, mas não agora. Numa época muito distante, talvez no século XVIII. E você me pede perdão, diz que me ama. E me chama de inocência. E quando eu tento dizer que me chamo Rosana, você parece não ouvir. Valmir sentiu um impulso incontrolável e a puxou para junto de si, colocando-a entre seus braços. Ela não impôs resistência, e ambos ficaram abraçados no sofá em silêncio por alguns instantes. Ele foi o primeiro a voltar a falar. Tudo isso poderia parecer loucura sim, mas não vejo dessa forma. Agora entendo que existe algo realmente que nos liga. Muitas vezes tive a sensação que você era muito importante para mim. Eu queria cuidar de você, te fazer feliz, e não entendia o que estava sentindo. Também para mim era algo diferente de tudo o que conhecia. E nunca abordei o assunto com você porque não saberia explicar. Achei melhor dar tempo ao tempo. E agora, não sei o que pensar, não sei o que vai acontecer. Estou confuso. Sabe o que eu penso, Valmir? Que esse momento que estamos vivendo aqui, agora, será o único. Isso me faz sofrer, me dói muito, mas é como se eu tivesse consciência de que é assim que tem que ser, é uma certeza que não sei de onde vem. Ele acariciou os cabelos de Rosana e sentiu que queria parar aquele instante. Ela tocou suavemente todo o rosto dele. Quero decorar cada detalhe do teu rosto. Falou com os olhos cheios de lágrimas. Os olhos dele brilharam também. Ela se afastou e foi até a cozinha e ele ficou sentado revendo os desenhos. Quando ela voltou, ele estava em pé junto à janela. A música deles começou a tocar. Ela se aproximou e ele disse: essa é a música, não é? Sempre que a ouvia pensava em você. Ele a puxou suavemente para mais perto, segurou seu rosto com as duas mãos, olhou fundo em seus olhos, e a beijou. Um beijo cheio de amor, de emoção até então contida. Seus corações pareciam pulsar no mesmo compasso. Seus corpos estavam tão juntos que pareciam um só. Enquanto se beijavam, um abraço os unia fortemente. Aquele beijo não era apenas uma união de corpos, era uma união de almas. Um momento de sentimento intenso. Quando afastaram seus lábios, ela o abraçou. Me deixa sentir você. Sei que será só essa vez. Disse isso com as lágrimas descendo pelo seu rosto. Não, Rosana, a gente não sabe nada. Tudo o que está acontecendo é forte demais, mas eu tenho meu casamento. Ela o interrompeu. Não diga nada. Estamos confusos, só esse momento importa agora. Se abraçaram novamente e ficaram olhando pela janela as luzes da cidade, quietos, apenas sentindo o calor de seus corpos juntos.
Já era meio da madrugada quando ele se deu conta que precisava ir. Rosana não pediu que ficasse. O acompanhou até a porta e eles pouco falavam. Ele foi chamar o elevador, e ela ficou apenas observando. Quando o elevador chegou, ele abriu a porta e olhou para ela. A gente se fala amanhã. Ela apenas lançou um doce sorriso. Ele largou a porta, e voltou até ela, segurando-a pela cintura e a beijando novamente. Depois foi embora. Por alguns instantes ela não conseguiu se mover. Quando entrou, foi direto para o sofá onde estivera há pouco nos braços dele. Fechou os olhos e ficou revivendo cada segundo daquela noite. Capítulo 10. Valmir estava saindo da garagem quando Rosana estava chegando ao escritório. Não se cumprimentaram, Valmir apenas a olhou com ternura e deu um sorriso. Ela correspondeu. Fernanda estava apreensiva por notícias e chegou cedo. Então Rosana, me conta como foi a noite de ontem. Fernanda, não sei nem o que dizer. Ele é maravilhoso, em todos os sentidos. É o homem a quem vou amar por toda a minha vida, pode ter certeza. Vocês estão juntos? Não, não estamos juntos. Mas, ele me beijou. E então, como ficou? Ele passou a noite com você. Você quer saber se fizemos amor? Não fizemos. Foi apenas um beijo. Mas o beijo mais lindo, mais intenso, mais cheio de amor que já vi. Não estou entendendo, Rosana. Como vai ser agora? Acho que não vai ser. E acho que vou mudar tudo novamente na minha vida. Ele é uma pessoa íntegra, que ama a esposa e quer cuidar de sua família, de seu trabalho. Ele te disse isso? Mais ou menos. Ele ficou tão confuso quanto eu com tudo o que está acontecendo, e não falamos sobre o futuro. Rosana começou a chorar. Ela sabia que não teria outro momento com ele. Rosana querida, o que posso fazer por você? Queria tanto ter o poder de tirar de dentro de você essa dor que sei que está sentindo. Tem uma coisa que você pode fazer sim. Me leva à reunião com você. Fernanda sentiu o coração apertar. Ela faria tudo para ajudar. Percebeu que o amor que Rosana sentia por Valmir era maior e mais forte que tudo e seria difícil superar essa situação. Naquela mesma noite as duas foram juntas à reunião. Gilberto teve que dar aula naquele horário para um de seus alunos e não pôde acompanhá-las. Rosana rezou como nunca havia feito antes. Em silêncio, abria a Deus seu coração angustiado. Meu Deus, sei que nunca fui de rezar e nem dei importância à minha vida toda a nada ligado à espiritualidade. Mas estou aqui agora, com o coração despedaçado lhe pedindo ajuda. Acho que o Senhor não aprova minhas atitudes nesses últimos tempos e sei que não tenho agido certo pelas suas leis. Mas o que faço com esse amor imenso que sinto por esse homem? O que faço para entender tudo o que está acontecendo? Outro dia me disseram que o Senhor não faz nada para que sejamos infelizes. Então por que estou passando por tudo isso? Por que fui encontrar o amor da minha vida se sei que não poderei estar ao lado dele? Por que minha vida virou de cabeça para baixo desse jeito? Me ajuda, Deus. Me ajuda a encontrar as respostas. Lágrimas desciam pelo seu rosto. Na saída do centro, uma senhora as abordou. Olá, Fernanda, o que achou do tema de hoje? Gostei muito DNA. Helena, gostaria de apresentar-lhe minha amiga Rosana. Muito prazer, quero fazer um convite a vocês. Você sabia, Fernanda, que eu faço reuniões de oração em casa? Não, eu não sabia. Eu gostaria que vocês fossem para a reunião de amanhã. Fernanda e Rosana se entreolharam e tiveram a mesma sensação de que seria importante esse encontro. Nós iremos sim, é só nos dizer o endereço e a hora. DNA. Helena entregou as informações em um pequeno pedaço de papel e se despediu em seguida. No caminho de volta, Rosana e Fernanda conversavam. Como você está se sentindo? Quando chegamos eu estava muito triste, mas agora parece que meu coração se aquietou um pouco. Rosana, você está passando por uma provação muito grande. E tem muito a aprender com isso. Você tem que ser forte. Não é justo, Nanda. Eu estive nos braços dele, ainda sinto o calor do seu corpo, o gosto do seu beijo, tenho a impressão que vou morrer sem ele. Não diga isso nem brincando, Rosana.
Você precisa ter calma agora, rezar pedindo serenidade para compreender as razões de tudo e, se for necessário, resignação para aceitar os desígnios de Deus. E você ainda não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Hoje, quando nos encontramos pela manhã, ele me olhou com tanto carinho. Mas a expressão de seu rosto parecia um adeus. Você precisa aguardar o rumo dos acontecimentos e esclarecer com ele o que houve entre vocês. Nanda, não sei porquê, mas vou voltar para o escritório. Te deixo em casa e vou para lá. Mas já está tarde, passa das 8 horas. Não tem problema, e não se preocupe, estou precisando pensar, qualquer coisa me liga, tá? Quando passou pela portaria do prédio, tudo estava vazio. Pegou o elevador, mas ao invés de ir para o seu andar, parou no andar do escritório de Valmir. Ficou parada no corredor, pensando. De repente viu uma luz acender dentro da sala dele. Sem pensar duas vezes, foi até lá e entrou. Valmir estava sozinho e se surpreendeu com sua chegada. Desculpe, vi a luz acesa e achei que poderia ser você. Ele a olhou com seriedade. Ela sentiu-se gelar. Não tem problema. Aconteceu alguma coisa? Rosana quase não podia acreditar na maneira como ele estava falando com ela. Ficou totalmente desconcertada. Se aconteceu alguma coisa, acho que precisamos conversar. Você não acha? Talvez você tenha razão, sobre ontem. Acho que cometemos um engano terrível e nos deixamos levar por fantasias, ilusões, não sei ao certo. Talvez tenhamos nos excedido na bebida. Você me queria tanto quanto eu a você. Há muito tempo. O que aconteceu em sua casa foi circunstancial, a música, a bebida, simplesmente nos deixamos envolver pelo clima. Ela não podia estar ouvindo aquilo. Esse homem que estava na sua frente não era o Valmir. Não aquele que ela conhecia. A insegurança começou a dar lugar à raiva dentro de seu coração. O que você está dizendo? Você sabe que não foi nada disso. E tudo o que você me disse sobre o que sentia com relação a mim? Valmir limitou-se a abaixar a cabeça sem nada responder. Essa atitude a deixou mais furiosa ainda. O que você está querendo? Que eu tenha raiva de você? Não é nada disso. Só acho que embarcamos numa história sem sentido. Não acredito que haja nada além de uma atração entre nós. Aqueles teus sonhos, tudo o que você imaginou, foi apenas criação da sua mente, não se iluda. Falou o grande sábio. Não é você que acredita em um monte de coisas como reencarnação, vidas passadas e sei lá mais o que. E agora acha que estou inventando tudo isso. Você sabe que o que está acontecendo entre nós não é ilusão. Disse isso com os olhos cheios d'água. Nesse momento percebeu que Valmir deixara cair a máscara atrás da qual estava se escondendo desde que ela chegara. A ternura e o carinho voltaram ao olhar dele e ela teve vontade de correr para seus braços. Mas nenhum dos dois se moveu. Ela sentou-se e sentiu aquele peso enorme lhe comprimindo o peito. Falou com a voz baixa, cansada. Você está com medo. Sabe que tenho razão. Você sabe que se levarmos isso adiante, não vamos conseguir mais nos separar. Eu também sei disso. Por isso não nos amamos ontem à noite. Se o fizéssemos não teria mais volta. Ele a ouvia em silêncio, não tinha coragem de discordar porque intimamente sabia que ela estava com a razão. Ela continuou. Eu não sei por que tudo isso está acontecendo, mas sei que antes de você eu estava perdida de mim mesma, não fazia mais as coisas que gostava, vivia uma vida que não era minha, e fui me deixando levar por aquela falsa felicidade. Quando te conheci voltei a ser eu mesma, a ter a alegria de viver, voltei a gostar mais de mim. Não vou te cobrar isso agora. Tenho mais é que te agradecer. Você me fez voltar à vida. E agora? Não sei o que vou fazer se tiver que continuar sem você. Rosana, eu não queria fazer você sofrer. Valmir disse inseguro. Não se preocupe. Sei que você também está sofrendo, embora não consiga admitir. Você não está enxergando. Ainda. É melhor eu ir. Valmir esboçou um gesto para contê-la, mas controlou-se. Ela abriu a porta, voltou-se para ele e falou com segurança. Eu amo você, com toda a força que existe em mim. Saiu deixando atrás de si um grande vazio.
Rosana estava determinada a tirar alguma lição disso tudo. Não poderia passar por tanta felicidade, depois tanto sofrimento, por nada. Ela só queria entender. Na noite seguinte foi à reunião com Fernanda. Dessa vez pediu a Gilberto que as deixasse irem sozinhas. Havia umas 10 pessoas na casa, e sentaram-se todos em volta de uma grande mesa coberta por uma toalha branca. DNA. Helena colocou para cada participante um copo com água e abriu o Evangelho. Agradeceu a Deus a oportunidade de estarem ali reunidos e começou a ler. Após a leitura todos fizeram suas considerações sobre o texto que acabaram de ouvir e fizeram uma oração. Estavam em silêncio quando uma médium sentada em frente a Rosana suspirou, olhou para ela e falou: Rosa, minha flor querida, como me dói te ver em tanto sofrimento. Rosana sobressaltou-se, apertou a mão de Fernanda e não conseguiu quase falar. Minha avó, só ela me chamava de Rosa Flor. Vó Olívia, minha querida, Deus me permitiu esse momento de felicidade para poder vir aquietar seu coração. Ouça meu amor, com atenção. Não alimente nenhum rancor com relação a Pedro. Ele a ama muito e só quer seu bem. Rosana olhou intrigada para Fernanda. Quem era Pedro? Do que ela estava falando? Fernanda fez sinal para que ela continuasse ouvindo. Sua avó prosseguiu. Você sempre foi uma pessoa de pouca fé e está sofrendo por falta de esclarecimento. Agora que já sabe que vivemos muitas vidas, deve saber também que não nos é permitido trazer em nossa memória a lembrança do que passamos. O homem não pode nem deve saber tudo, pois isso poderia lhe causar tristeza, vergonha ou deslumbramento e atrapalharia seu crescimento. Voltamos para a vida carnal para aprender, colher frutos e reparar erros. Esse é o caminho para nosso melhoramento progressivo. Em outras circunstâncias, você e Pedro se amaram muito. Você era Inocência, uma linda moça, filha de um rico fazendeiro de café. A família de Pedro era amiga da sua e desde muito cedo vocês já eram inseparáveis. Nessa época, minha filha, a educação era muito rígida, e ambos ainda eram muito jovens. Seu pai ficou preocupado com o namoro e acertou com o pai de Pedro o casamento de vocês. Mas o pai dele não queria que o filho assumisse a responsabilidade de uma família antes de se formar advogado e combinaram que o casamento aconteceria em 2 anos. Seu pai, minha querida, temendo que você e Pedro, movidos pelo amor e pelo arroubo da juventude, fossem longe demais nesse namoro, decidiu enviá-la para um convento até a data do casamento. Pedro ficou muito triste com isso, mas ele a amava tanto que jurou que tudo daria certo e que o tempo passaria rápido. Você, mais intempestiva, disse que não aguentaria ficar longe dele, que preferia morrer, e pediu que fugissem juntos e se casassem escondido. Quando voltassem tudo estaria consumado e as famílias teriam que aceitar. Pedro sempre foi muito responsável e tentou convencê-la que isso seria loucura e que podia até prejudicar-lhes no futuro, mas foi em vão. Você ficou profundamente decepcionada com ele e foi para o convento acreditando que ele não a amava de verdade, embora até o último instante ele tivesse dito que iria buscá-la assim que possível. Sentindo-se totalmente descrente, passava os dias sozinha, não querendo contato com nenhuma das outras moças que lá estavam. A saudade e a mágoa corroíam seu coração e aos poucos foi deixando que a tristeza se apoderasse de sua alma e de seu corpo, parou de comer, dormia mal, não queria saber de mais nada. As freiras tentavam administrar-lhe todos os cuidados necessários, fazê-la se alimentar, mas nada adiantava. Logo adquiriu uma doença grave no pulmão e seus pais foram chamados. A doença se desenvolveu tão rapidamente que eles a levaram de volta para a fazenda, mas não havia muito mais o que fazer. Você havia desistido de viver. Quando Pedro foi vê-la, já não o reconhecia e poucos dias depois você desencarnou. Pedro ficou desesperado, sentindo-se culpado, pensou em morrer também, mas ele era um rapaz forte e de fé, e conseguiu superar tanta dor. E agora ele voltou a te encontrar para fazê-la recuperar a vontade de viver e para fazê-la acreditar que um amor verdadeiro sobrevive a tudo. Ele voltou para te ajudar a amadurecer, a desenvolver sua fé. Veio para te ensinar a amar. E ele também precisa de você, minha querida. Pedro hoje é Valmir, e ele é muito especial.
Você tem tudo para encontrar o caminho. Ore minha querida e guarde esse amor que sente por ele com cuidado, porque é um bem muito precioso. Agora preciso ir. Que Deus abençoe vocês e a todos nossos irmãos aqui presentes. Amedon abaixou a cabeça e tudo ficou quieto. Rosana estava aos prantos, e Fernanda lhe entregou um copo com água fluidificada e todos juntos oraram por ela, que aos poucos foi se acalmando. DNA. Helena se aproximou, tomou as mãos de Rosana entre as suas e disse em tom afetuoso: Minha querida, você está passando por um momento singular. Terá que enfrentá-lo com coragem e responsabilidade. Outras provações ainda terá que enfrentar e sua fé a sustentará. Ore e confie. Estaremos sempre a seu lado para apoiá-la. Olhou para Fernanda e obteve seu sinal de concordância. Ao saírem, Rosana estava muito perturbada com os últimos acontecimentos. Nanda, você acha que devo falar com Valmir sobre tudo o que descobri hoje? Fernanda ficou pensativa e respondeu em seguida. Não sei, Rosana, é uma situação muito delicada. Parece que ele sente uma força maior ligando vocês dois, mas será que é a hora de saber a verdade? A percepção dele não foi tão intensa quanto a sua, e talvez seja para continuar assim, sem saber detalhes. Você é uma pessoa livre, desimpedida, é mais fácil mudar o rumo da sua vida. Mas e ele? Tem um compromisso, uma família. Talvez ele sofresse mais. Você ouviu o que sua avó disse, que ele veio para te ensinar a amar e parece que conseguiu. Mas o caminho ainda é longo, e agora, cabe a você colaborar para que o coração dele fique sereno e em paz. Ele sofreu muito no passado com sua falta de confiança, com sua descrença no seu amor. Não o faça sofrer agora também. Acho que você tem razão. Mas ainda quero ter a chance de conversar com ele mais uma vez. As duas foram para suas casas. Gilberto esperava por Fernanda. Meu amor, como foi a reunião? Maravilhosa, Gilberto. DNA. Helena é uma mulher de uma grande sensibilidade e um grande coração. E todos os participantes são pessoas muito boas. Semana que vem vamos juntos? Claro que sim. E Rosana, como está? Está bem, respondeu evasiva. Fernanda, sei que existe algo grave acontecendo com a Rosana, mas como você nunca toca no assunto, entendo que queira manter a privacidade dela. Só me diga uma coisa, não existe nada que eu possa fazer. Gostaria de ajudar de alguma forma. Você já ajudou muito mais do que imagina. Com suas aulas ajudou Rosana a recuperar ainda mais seu amor próprio e sua amizade tem sido de grande valor para ela. Você não imagina como ela ficou feliz quando vocês começaram a se aproximar mais. Ela sempre me diz que nem lembra mais daquele Gilberto fechado e meio antipático que ela conhecia, concluiu sorrindo. Nossa, que ideia que ela fazia de mim, ainda bem que mudou, respondeu rindo. Fico feliz também que vocês estejam se dando tão bem. Enquanto isso, Rosana havia chegado em casa e foi direto para o banho. Não conseguia parar de pensar em Valmir, e em como ficaria sua vida dali para frente. Ela sentia que não teria forças, que não aguentaria ficar sem ele. Então lembrou-se de como se comportou no passado, e percebeu que estava prestes a cometer o mesmo erro, e tudo o que havia acontecido entre eles agora teria sido em vão. Precisava lutar e encontrar sozinha o rumo certo. Ela o amava intensamente, e não faria nada que o prejudicasse, nunca. Não se considerava capaz de seguir adiante sem ele, e nesse momento começou a rezar e pedir orientação e força a Deus. No dia seguinte, ainda de casa resolveu ligar para Valmir. Oi, como você está? Valmir ficou profundamente perturbado. Sentiu que a havia magoado muito a última vez que conversaram e não sabia agora como ela estava se sentindo. E ele não conseguia de forma alguma ficar indiferente a ela, mesmo que tentasse. Oi Rosana, estou bem e você? Estou bem, eu queria te pedir desculpas pela forma como falei com você em seu escritório. Me descontrolei e fui injusta. Valmir sentiu seu coração apertar. Como ele gostaria de dizer o quanto a queria, que ela tinha razão sobre tudo, que adoraria fazer amor com ela. Mais uma vez conteve seus sentimentos. Rosana, não tem que me pedir desculpas de nada.
Também não fui correto com você. Eu não queria te ferir por nada neste mundo. Você vai se colocar na defensiva com o que vou dizer, mas sei que se assusta com a ideia de ficarmos ainda mais próximos, e só posso dizer que você está certo. O melhor é mantermos a situação como está. Eu vou te esquecer, pode ter certeza. Nós podemos ser amigos, disse Valmir sem nenhuma convicção. Posso te cobrar, no futuro, isso que você falou agora. O que? Que você vai me esquecer? Não, claro que não. Isso agora passa a ser problema meu. Mas eu não vou fazer nada que te comprometa ou atrapalhe sua vida. Quero que você seja feliz, de coração. E acho que um dia poderemos ser amigos sim. Desejo o mesmo para você. Isso é tudo o que importa nas nossas vidas, essa tal felicidade. Após um pequeno momento de silêncio, ele voltou a dizer: isso é uma despedida. Rosana sentiu que não conseguiria mais falar. Um dia você vai entender que a gente jamais vai se despedir. E achou melhor encerrar a conversa, que já estava dolorosa demais para ela. Um beijo, Valmir, fica com Deus e cuida bem de você, tá? Um beijo, Rosana, cuide-se também. Rosana colocou o telefone no gancho e sentiu que era o fim. Olhou em volta, caminhou até a janela e a abriu lentamente. Respirou fundo o ar da manhã, olhou a cidade e teve a sensação que não pertencia a lugar nenhum. Capítulo 11. O dia amanheceu e Rosana acordou com o corpo todo dolorido, consequência das tensões pelas quais havia passado. Sentia-se melancólica e sem ânimo para nada. Olhou-se no espelho e o que viu nada mais era do que uma sombra da mulher de alguns meses atrás. Respirou fundo tentando buscar forças para prosseguir em seu dia. O telefone a tirou daquele estado de torpor. Ainda hesitante, acabou atendendo. Oi, Rosana, como você está? Perguntou Fernanda carinhosamente. Não sei, muito cansada, mas vou reagir, embora nesse exato momento me pareça impossível consegui-lo. Vou te contar uma coisa que talvez a deixe mais acordada, com certeza ficará surpresa. Rosana não demonstrou nenhum interesse imediato. João Paulo saiu da firma. Me ligou agora há pouco contando a novidade e perguntando se poderia nos fazer uma visita. Fiquei de confirmar assim que possível. Dessa vez a notícia fez com que Rosana reagisse. Não acredito. Que coisa! Sempre pensei que o próximo diretor da empresa seria ele. O que será que aconteceu? Ele não entrou em detalhes, mas se mostrou ansioso para te encontrar. O que você acha de marcarmos algo para hoje, talvez à tarde? O trabalho sempre é um excelente remédio para qualquer mal, e Rosana ficou bastante curiosa. Ok, ligue para ele e tente marcar um encontro para depois do almoço. Até lá estarei bem melhor, pode ter certeza. Rosana tomou uma ducha rápida e foi para o salão de beleza. Queria sentir-se bonita e animada, e achou que esse seria o melhor caminho. Ligou para Gilberto avisando que não poderia ir à aula e ele não fez perguntas, apenas a lembrou o quanto estava sendo bom o treinamento e que ela não deveria desanimar. Quando Rosana terminou de fazer o cabelo, percebeu que sua maior beleza era mesmo interior. Não adiantava melhorar a aparência se seu espírito estava triste. A mudança teria que ser ainda maior. Mas pelo menos não parecia tão abatida. Estava entrando na garagem quando viu o carro de Valmir se afastando. Ela sentiu-se aliviada, ele não a tinha visto. Os encontros dos dois tinham se transformado numa situação constrangedora para ela. Ou talvez para ambos. Seria melhor evitá-los. Fernanda a esperava e avisou que João estava a caminho. Logo ele chegou. Todos ficaram felizes com o reencontro, mas Rosana e Fernanda mostraram logo o interesse em saber o que havia acontecido. Vocês não imaginam como está aquela empresa. Parece que tudo saiu de controle, está impossível realizar um bom trabalho. Lembram do Adriano, aquele rapaz que começou um estágio? Pois é, ele não passa de um moleque, um tremendo mau caráter e oportunista. Não diga, o que ele fez? Perguntou Rosana boquiaberta. Ao invés de se preocupar em aprender e cumprir sua função, passou a observar todo mundo, desde a copeira até o diretor.
Ouvia as conversas e depois, como quem não quer nada, passava para o diretor o que achava que ele deveria saber, e também se apropriava de ideias fazendo o chefe achar que eram dele. Só que ele é tão safado, que conseguiu fazer isso sem que nenhum de nós notasse. Quando vimos, ele já estava sendo nomeado novo gerente-geral. Evidente que ninguém gostou da nomeação, mas a maioria acabou tendo que aceitar. Mas eu não. Ensinei muita coisa para aquele pilantra, e não vou admitir que ele agora venha me dar ordens. Enfim, foi isso. Pedi demissão, e estou aqui para me colocar à disposição de vocês se precisarem de algo. Talvez eu possa ajudar de alguma forma. Imediatamente Rosana teve uma ideia, mas não a expôs. Conversaram sobre os negócios e combinaram de voltar a analisar a situação no dia seguinte. João Paulo foi embora animado e confiante que voltariam a trabalhar juntos. O que você acha, Rosana? Fernanda, acho que a vida é realmente sábia. A vinda de João Paulo não poderia ter sido mais oportuna. Não sei se captei sua ideia, amiga. Entre nós o jogo pode ser aberto, Nanda, você sabe que não ando com cabeça para nada. Não me sinto em condições de tocar nenhum trabalho. Fernanda a interrompeu. Vai fugir novamente? Você tentou isso uma vez e viu que não era o caminho. Não quero fugir, mas ao mesmo tempo sinto que não posso estar tão próxima do Valmir. Pelo menos por alguns dias. É muito difícil aceitar tudo o que está acontecendo. Cada vez que o vejo tenho vontade de correr até ele e abraçá-lo para não soltar mais. O desejo que sinto por ele é tão grande que parece que vou explodir, às vezes fecho os olhos e parece que consigo sentir o toque dele em meu corpo. Quem sabe me afastando um pouco aprendo a administrar melhor meus sentimentos. Acho que agora você está começando a encontrar a chave para a tua paz. Desculpe dizer isso, mas sabemos que você não vai conseguir esquecê-lo, mas vai ter que guardar esse sentimento só para você. Rosana não sabia de onde tirar forças, mas precisava lutar para não cair na mais profunda depressão. Ainda não consigo entender direito tudo isso. As coisas que minha avó falou na reunião. O que adianta aprender a amar e não poder viver esse amor? O que adianta ter um conhecimento que não conseguirei utilizar nunca mais? Não posso ter o homem que amo e ao mesmo tempo sei que não amarei mais ninguém. Quem sabe um dia vocês viverão esse amor. Você diz em outra vida, não é? Porque nessa não vejo como. Com tudo o que aconteceu no passado, vocês acabaram adquirindo responsabilidade com outras pessoas também, recebendo novas missões que devem ser cumpridas. Naquela época, você usou seu livre-arbítrio para desistir, você não quis acreditar no amor de vocês, não teve coragem nem fé. Tudo tem sua hora. A de vocês pode não ser agora, mas quem sabe ainda poderão estar juntos para sempre. Se for em outra vida não vai me adiantar nada. Não vou lembrar mesmo. Eu o quero aqui, agora. Tem muitas coisas que precisamos aprender ainda. Mas você mesma disse há pouco que a vida é sábia. Não tente assumir o leme se não sabe em que mar está. Como minha mãe diz, quando não sabemos o que fazer, devemos entregar a Deus. Com certeza ele fará melhor do que nós. Peço a Deus que traga o Valmir para mim. Todos os dias peço intensamente. Não, Rosana, não peça isso. Peça a Deus que proteja vocês e lhes dê compreensão para aceitar o rumo que a vida está tomando. Peça para encontrar felicidade e deseje de coração o mesmo ao Valmir. Fico arrependida de coisas que digo em alguns momentos, falou Rosana cabisbaixa. Mas acredite, Nanda, eu o amo tanto que a felicidade dele é muito mais importante que a minha. Cuidado, Rô, não é assim que deve funcionar. O que você disse demonstra desequilíbrio, sentimento extremo. E isso pode ser perigoso. Tua felicidade é tão importante quanto a dele. É lindo o amor que você tem pelo Valmir, juro, nunca vi nada igual. Mas até o mais lindo amor pode se tornar um sentimento cruel se ficar fora de controle. Lembra, aprender a amar. Você tem razão, Nanda. Foi o que falei sobre administrar os sentimentos. Está complicado, mas estou consciente que tenho agora a oportunidade de aprender a me conduzir melhor, de amadurecer. Você vai encontrar o curso certo, pode ter certeza.
E acho que depois disso tudo, você vai estar pronta para amar novamente. Não, amar como amo o Valmir jamais será possível com outra pessoa. Tem alguém nesse mundo que precisa muito de você. Quando Fernanda falou isso, seu rosto foi tomado por uma expressão diferente, como se ela soubesse de quem estava falando. Seu olhar ficou distante, perdido, vago. Rosana se impressionou. Do que você está falando? Fernanda despertou de uma espécie de transe, ficou confusa, hein? Você ficou estranha agora, Nanda. Eu só quis dizer que pode ter alguém que vai despertar em você um sentimento de carinho e até amor. Sei que não será igual ao que sente por Valmir, mas quem sabe você não consegue ser feliz ao lado de outra pessoa. O presente já é complicado demais. Vamos deixar o futuro para depois. E o João Paulo, o que você resolveu? Pois é, como eu ia dizendo, acho que ele chegou em ótima hora. Quero que você assuma a empresa e o coloque como teu assessor. Eu estarei disponível para qualquer eventualidade, mas preciso que vocês assumam o comando por enquanto. Caso contrário, essa nossa firma vai ser a de vida mais curta da história. Você tem certeza disso, Rosana? Claro, tenho certeza que ela estará em ótimas mãos. Não vou sair da cidade como da outra vez. Só quero me afastar um pouco daqui. Hoje, quando cheguei, vi o Valmir saindo. Isso não está sendo bom para mim. Vou continuar as aulas com Gilberto e fazer o que havia planejado quando reencontrei o Valmir, vou cuidar de mim. Estou passando a pasta amiga, agora é com você. Ligue para o João Paulo e combine com ele o que achar melhor. Acompanharei tudo de casa, ok? Só não quero vir ao escritório. Pode contar comigo, vou providenciar tudo. Obrigada pela confiança. As duas se abraçaram e Rosana saiu em seguida. Quando estava chegando no seu carro, Valmir apareceu. Fez sinal para que ela esperasse e aproximou-se. Rosana, que bom te encontrar. Ela não falou nada, sentia o coração acelerado e estava sem saber o que dizer. Ele continuou. Você está muito bonita. Tenho pensado muito em nós, naquela noite. Rosana não podia deixá-lo continuar. Valmir, acho melhor não conversamos agora. É melhor que eu vá embora. Desculpe, não sei o que estou fazendo. Podia ler nos olhos de Valmir a mesma emoção que estava sentindo. Mais um minuto juntos e com certeza se lançariam nos braços um do outro. Mas Valmir retomou o controle da situação, como sempre, melhor do que ela. Não queria te atrapalhar, é melhor você ir. Até qualquer hora, Rosana afastou-se rapidamente para esconder os olhos cheios de lágrimas. Valmir não se mexeu. Ficou parado esperando que ela saísse do prédio. As semanas passavam e Rosana tentava viver da melhor maneira possível. Passou a frequentar mais a casa dos pais, fazia ginástica com Gilberto todos os dias, ajudava Fernanda e João Paulo nos negócios. Às vezes os três se reuniam em sua casa para discutir alguma decisão que teriam que tomar, mas ela não voltou mais ao escritório. Uma tarde, estava deitada na sala ouvindo música e acabou adormecendo. Valmir estava no trabalho assinando alguns contratos para entregar à sua secretária, quando parou de repente. Recostou-se na cadeira e fechou os olhos, pensando em Rosana. A presença dela era tão forte que ele chegou a sentir seu perfume. Imaginou que ela estava ali, sentiu o toque de sua mão em seu cabelo. Sentiu o calor do corpo dela. Rosana abriu os olhos e assustou-se ao olhar em volta. Meu Deus, o que aconteceu? Eu estava com o Valmir. Tenho certeza. Sinto sua presença. Ele estava no escritório e eu estava com ele. Não pode ter sido sonho, foi tão real. Valmir ficou inquieto com a sensação que teve. A presença dela havia sido muito forte. Custou a conseguir retomar seu trabalho. Eles não imaginavam a dimensão do amor que os unia. Depois dessa tarde, muitas outras situações estranhas aconteceram com ela. Às vezes estava distraída, envolvida com alguma coisa, e de repente Valmir invadia sua mente como um tornado. Era como se ele a estivesse chamando de alguma forma. Valmir vivia as mesmas experiências. Rosana resolveu procurar a DNA. Helena. Não sei como explicar, mas parece que muitas vezes nos encontramos.
Tenho sonhos incrivelmente reais, e em outras ocasiões ele vem ao meu pensamento sem mais nem menos. Parece até que está me chamando. Fico impressionada. Com seu jeito afetuoso de sempre, DNA. Helena respondeu. Rosana, não se assuste. Isso acontece. Preste atenção. Todas as vezes que nossos sentidos se entorpecem, nosso espírito recobra sua liberdade. Ele se transporta para onde quiser ou para onde for necessária sua presença. Quer dizer que quando durmo posso desejar ir para qualquer lugar? Não exatamente. O espírito segue suas vontades e necessidades, que nem sempre são as mesmas do homem. Se a razão e utilidade de seu desejo for a mesma do espírito, aí sim, você poderá estar onde quiser. Mas apenas desejar não é suficiente. Quer dizer então que muitas vezes que achei que estava sonhando, quando tudo parecia real, era porque estava mesmo acontecendo. Poderia ser um encontro sem dúvida. Muitas vezes não lembro alguma conversa que tive durante esses encontros. Não se prenda a esse tipo de lembrança. Quando você acordar com a sensação de que esteve com alguém, apenas sinta o que esse encontro lhe causou. Ouça seu coração. O que pensamos muitas vezes ser intuição, nada mais é do que algo que aprendemos ou ouvimos durante o sono. Passaram a tarde juntas. Falaram sobre amor, perdão, alma, valores morais entre outras coisas, e Rosana estava entusiasmada com um mundo novo que estava descobrindo. Saiu da casa de DNA. Helena ainda com muitas dúvidas, mas com o ânimo renovado e o coração mais tranquilo. Nessa mesma noite Rosana, ao deitar, concentrou todo seu pensamento em Valmir, desejou ardentemente estar com ele, e sua última lembrança antes de adormecer foi o beijo que trocaram. Acordou no dia seguinte totalmente frustrada. Não havia nenhuma indicação de que estivera com ele. Nenhuma lembrança nem sensação. Riu de si mesma e de sua ignorância e teimosia. Aos poucos Rosana foi conseguindo vencer a dor e a angústia, mas não havia um único dia que não pensasse em Valmir. Às vezes sabia notícias dele através de Fernanda. Muitas vezes quis procurá-lo mas, por mais que tivesse vontade, sabia que seria um erro tentar vê-lo e acabava desistindo da ideia. E ia vivendo travando uma batalha por dia. Percebeu então que ainda desconhecia sua força e determinação. Um dia Gilberto ligou para ela logo cedo. Quero te fazer um convite diferente. Que tal aproveitarmos o lindo dia para uma caminhada no Ibirapuera? Hoje está bem calmo por lá. Rosana adorou a ideia e pouco depois Gilberto foi pegá-la em casa. Era incrível como se aprofundara a amizade entre ambos. Ele era completamente diferente da imagem que Rosana fazia quando se conheceram. Sua companhia a deixava mais leve e relaxada. Haviam caminhado muito. Rosana pediu que parassem porque sentia sede e queria uma água de coco. Se dirigiam à lanchonete, e o celular de Gilberto tocou. Rosana fez sinal para que ele ficasse à vontade que ela mesma compraria os cocos. Estava ainda no balcão esperando o troco quando lhe bateu um mau presságio. Tudo o que aconteceu a seguir, parecia cena de um filme em câmera lenta. Virou-se e olhou para Gilberto. Ele ainda estava falando ao celular quando levou uma das mãos à cabeça, demonstrando desespero. Rosana deixou de lado o dinheiro e os cocos e caminhou até ele. Quando se aproximou o encontrou perplexo, sem ação e com o rosto contorcido pela dor. Ficou tão nervosa que apenas o olhou franzindo a testa com ar de interrogação. Ele a olhou e lágrimas incontroláveis lhe desceram pelo rosto. Falou devagar, quase sem forças. Fernanda sofreu um acidente de carro. A levaram para o hospital. Não me deram detalhes, mas parece que é grave. Rosana pensou que fosse desmaiar. Os dois se abraçaram fortemente e choraram juntos. Nenhum dos dois estavam em condições de dirigir. Pegaram um táxi e seguiram para o hospital. Capítulo 12. Quando chegaram ao hospital encontraram um ambiente de total consternação. Fernanda foi levada para o centro cirúrgico e ainda não havia nenhuma informação precisa dos médicos sobre seu estado. Seus pais estavam inconsoláveis, e aos poucos foram chegando os amigos, os pais de Rosana e os de Gilberto. Ninguém conseguia acreditar no que acontecera e estavam ainda atônitos.
A espera pelo boletim médico era angustiante e Rosana chamou Gilberto para irem até a lanchonete buscar água para a mãe de Fernanda. Rosana, eu não estou conseguindo raciocinar direito, falou Gilberto com grande desânimo. Quero crer que tudo vai ficar bem. Mas estou com medo. Não vamos tirar conclusões precipitadas. Fernanda é jovem, forte e tem uma imensa vontade de viver, ela vai se recuperar. Só consigo pensar em rezar. É o que devemos fazer. O tempo se arrastava, e todos permaneciam calados, ansiosamente perdidos em seus pensamentos. Muitas horas depois, finalmente o cirurgião entrou na sala de espera. A mãe de Fernanda quis ir até ele, mas os amigos a detiveram. O pai de Fernanda chamou Gilberto e juntos foram saber notícias. O estado geral dela era muito grave. Estava em coma e após a cirurgia foi transferida para o centro de terapia intensiva. Os médicos fizeram tudo o que podiam e agora só restava aguardar como ela iria reagir. Só quando anoiteceu os amigos de Fernanda se retiraram. Seus pais não queriam ir embora, mas Rosana e Gilberto conseguiram convencê-los a irem para casa descansar, com a promessa de que não sairiam de lá e que ligariam se houvesse alguma alteração no quadro de Fernanda. Gilberto recebeu autorização para entrar rapidamente no CTI e Rosana ficou sozinha. Estava exausta e não conseguia ter forças para nada. Pensava em como a vida às vezes parece sem sentido. Quantas coisas deixamos de fazer por medos gerados em nós através de séculos, convenções, regras, padrões de conduta. Nascemos e crescemos sendo programados para viver conforme as regras estabelecidas em alguma época, por não se sabe quem. Fugimos muitas vezes da felicidade por medo de nossa atitude ou escolha ser mal interpretada e não corresponder às expectativas do nosso meio social, seja ele qual for. Carregamos o peso da culpa antecipando a ação. E todo nosso esforço, todas as nossas renúncias, diante da morte perdem o sentido. Quantos sonhos será que Fernanda deixou de viver? Será que ainda terá oportunidade de tentar correr atrás deles? Rosana sentiu uma presença se aproximando e levantou o olhar. Valmir vinha em sua direção. Ela começou a chorar, levantou-se e ele a acolheu num forte abraço. Rosana não tentou se controlar, deixou que toda a sua dor sangrasse até sentir seu coração anestesiado. Nenhuma palavra teria força suficiente para expressar a dor que estavam sentindo. Valmir ficou ao lado de Rosana até Gilberto voltar. Como ela está? Perguntou Valmir ao amigo assim que ele apareceu. Não sei, mas estou com muito medo. Ela está em coma e me pareceu tão fraca. Estou chocado com o que vi. Minha Nanda naquele estado. Ficou com os olhos cheios de lágrimas. Vou ficar com vocês, disse Valmir decidido. Gilberto e Rosana apenas o olharam com imensa gratidão. A noite foi passando lentamente e já era muito tarde quando Valmir trouxe café para todos. Sentou-se ao lado de Rosana. Gilberto saiu para caminhar. Estou preocupado com você. Não quer descansar um pouco? Não, Valmir, obrigada. Sei que Fernanda vai acordar e quero estar aqui quando isso acontecer. Que loucura tudo isso, ainda custo a acreditar que esteja acontecendo. Rosana o olhou com amor. Tantas coisas inacreditáveis aconteceram nos últimos tempos. Tenho a sensação que estou em outro mundo. Achamos que temos tudo sempre sob controle, aí a vida vem para mostrar o quanto estamos enganados. É tão difícil lidar com isso. Vem uma sensação de impotência muito grande. Você tem razão. Quando menos esperamos nos deparamos com situações que tentam nos tirar do rumo que escolhemos seguir. A verdade é que a vida não é como queremos. Isso às vezes me revolta. Pode ser que certas coisas não aconteçam de acordo com o nosso desejo, mas devemos fazer o melhor com o que temos. A revolta só nos deixa estagnados e nos impede de crescer. Rosana demonstrou uma certa frustração. Como você pode ser assim? Se conforma com tudo, aceita tudo. Me parece que não comanda sua vida, apenas vive o que vai acontecendo. Você não luta por nada? Valmir abaixou a cabeça entendendo onde ela queria chegar. Não achou que era o momento de levantar esse assunto e entendeu que ela estava magoada, confusa e sofrendo muito.
Ficou feliz ao ver Gilberto voltando para perto deles interrompendo a conversa. Ao amanhecer o pai de Fernanda chegou acompanhado de um irmão e fez questão que Gilberto, Rosana e Valmir fossem para casa descansar. Valmir deixou Gilberto em casa e depois foi levar Rosana. Quando chegaram, ele subiu e fez com que ela fosse tomar um banho enquanto ele preparava um café. Pouco depois ela chegou na cozinha com o cabelo molhado e usando um roupão branco. Valmir sentiu uma atração irresistível, mas controlou-se. Ela não quis comer nada, e ele só se despediu depois de se certificar que Rosana conseguiria deitar e dormir. Os dias que se seguiram foram terríveis. Fernanda já estava em coma havia quase uma semana. Rosana não conseguia trabalhar e João Paulo fez um esforço sobre-humano para cuidar da empresa sozinho. Ela e Gilberto se revezavam com os pais de Fernanda nos plantões no hospital, e Valmir era uma companhia constante. Certo dia estavam fazendo um pequeno lanche na cantina do hospital, quando Rosana surpreendeu Valmir. Essa situação toda tem me feito pensar muito. Por que nós não assumimos o que estamos sentindo, Valmir? Até quando vamos negar nosso amor, nossa atração? Ele ficou desconcertado. Você acha que esse é o melhor momento para falarmos sobre isso? Temos que falar. O que está acontecendo não te diz nada. Sei o que você quer dizer. Ver Ananda nessas condições realmente nos leva a pensar no sentido de tudo o que fazemos. Mas imagine o que iria acontecer se todo mundo começasse a viver como se o mundo fosse acabar amanhã. Ninguém iria querer assumir compromissos e responsabilidades com nada. Com certeza haveria muito sofrimento. Ou muito mais felicidade. Você sabe que isso que disse não reflete tua verdadeira maneira de encarar a vida, desafiou a Valmir com firmeza. Ela ficou sem graça e ele prosseguiu. Você acha que tenho medo, não é? Acho. Pode até ser que você tenha um pouco de razão. Mas não quero fazer ninguém sofrer, principalmente minha mulher. Eu posso sofrer, você pode sofrer, mas ela não, falou Rosana com ironia. Valmir suspirou e segurou a mão de Rosana. O que estamos vivendo é algo muito especial, Rosana, mas não vivemos sozinhos no mundo. Você não é assim. Você não é essa pessoa inconsequente que está tentando parecer. Você está nos negando a chance de tentar. E está fazendo isso porque sabe que se seguirmos em frente, não terá volta. Tenho certeza que jamais relutou em se envolver com uma mulher. Mas entre nós você sabe que não tem o controle da situação. E é isso que te dá medo. Eu também sinto assim, mas estamos em situações diferentes, eu não tenho compromisso com ninguém. Me perdoe se estou sendo egoísta. E quer saber a verdade? Nós nos amamos muito, quer você admita isso ou não. Valmir ia dizer alguma coisa quando viu Gilberto aparecer na entrada da cantina. Percebeu que a expressão no rosto dele era de total desespero. Sentiu o corpo gelar e segurou as mãos de Rosana com força. Só então ela viu Gilberto se aproximando. Ele falou com dificuldade: acabou. Nanda se foi. Rosana e Valmir se levantaram e os três se abraçaram chorando muito. Foi o momento mais difícil que todos eles já haviam passado na vida, e jamais seriam os mesmos novamente depois disso. DNA. Helena esteve com Rosana várias vezes no hospital, mas quando ela chegou ao velório, Rosana sentiu-se especialmente confortada. Não consigo me conformar, DNA. Helena, isso não é justo. Ananda era tão jovem, com tanta coisa ainda para viver. Minha querida, teu coração agora está machucado demais para entender, mas logo você verá que Fernanda se foi porque já havia cumprido sua missão entre nós. Vamos apenas rezar para que ela esteja bem e guardar em nossos corações seu carinho, sua amizade, sua alegria de viver. Vamos ficar com Gilberto, ele precisa de nós também. Quando tudo acabou, Rosana não quis ir sozinha para casa. Pediu que Gilberto fosse com ela. Valmir pensou em se oferecer, mas achou melhor não dizer nada. Rosana e Gilberto haviam ficado ainda mais unidos depois do acidente de Fernanda. O apoio de um ao outro foi fundamental para que conseguissem enfrentar tudo sem caírem em depressão. Quando entraram no apartamento de Rosana, se deram conta do imenso vazio deixado por Fernanda.
Não sei como vai ser daqui PR a acento agudo frente Rosana. Estou completamente sem chão. Sei como você se sente. Também não consigo imaginar como vai ser sem Ananda. Ela era minha única grande amiga, a pessoa com quem eu compartilhava tudo na vida. Ninguém me conhecia e entendia como ela. De que adianta fazermos planos, projetos de vida? Tudo em vão, disse Gilberto amargurado. Eu queria tanto aliviar um pouco sua dor, mas tenho tantas dúvidas quanto você, e não sei o que dizer. Tua companhia já é uma força muito grande, Rosana. Não sei como eu teria suportado tudo sem teu apoio e o de Valmir. Quando disse isso, percebeu a expressão no rosto de Rosana mudar. Desculpe, Rosana, mas tem algo que eu gostaria de lhe perguntar. Existe algo entre você e Valmir? Sempre notei um clima intenso entre vocês, mas Fernanda era muito discreta e nunca me falou sobre isso. Rosana estava cansada e não queria mais esconder o que sentia. Não existe nada entre nós, nada concreto. Sentimos uma atração muito forte sim, mas não passou disso. Ela não queria entrar em detalhes, pelo menos não nesse momento. Era complicado demais para que ele entendesse tudo o que aconteceu. Valmir é um grande cara. Uma pessoa de um grande caráter e um grande coração. Rosana sentiu seu coração apertar. Realmente Valmir era alguém muito especial e ela o admirava muito. Meu Deus, o que vou fazer com esse amor imenso? Pensou sentindo vontade de chorar. Por que você não dorme aqui hoje, Gilberto? Eu não gostaria de ficar sozinha. Claro, fico sim, mas você vai tentar comer alguma coisa, ok? Se você me acompanhar posso me esforçar. Ambos sorriram e foram preparar um lanche. Na verdade não conseguiram comer quase nada, mas conversaram muito e a tensão foi diminuindo. Eles acabaram se rendendo ao cansaço e foram dormir. Quando Gilberto entrou no quarto que Fernanda ocupava quando dormia na casa de Rosana, sentiu uma tristeza imensa. Adormeceu com lágrimas nos olhos. Aos poucos todos foram tentando retomar suas rotinas. Mas Rosana achava que jamais conseguiria tocar sua vida novamente. Tudo o que fazia parecia sem sentido, e tinha a sensação que caminhava para lugar nenhum. Nem o trabalho a envolvia mais. João Paulo transformou-se num guerreiro incansável, tocando os negócios praticamente sozinho. Para Rosana o encanto havia acabado. Não tinha com quem desabafar seus sentimentos, sentia-se extremamente sozinha. Resolveu ligar para a DNA. Helena, como vai indo, Rosana? Não muito bem, sinto-me tão perdida. Por que você não passa aqui em casa para conversarmos um pouco? Rosana aceitou o convite na hora e no final do dia foi encontrar-se com DNA Helena. O que está havendo, minha filha? Você está realmente muito abatida. Tudo perdeu o sentido para mim. A senhora sabe de minha história com Valmir. Não consigo ter o homem que amo, perdi minha grande amiga, sinto como se eu não tivesse mais pelo que viver. Meus pais têm suas vidas, eu não tive filhos, meu trabalho perdeu o sentido. Não estou encontrando uma boa razão para lutar por nada. Parece que sou totalmente dispensável para o mundo. Não diga isso, minha querida. Se você está aqui é porque sua presença é importante e necessária. Tanto você tem ainda para aprender e para ensinar. Está parecendo impossível agora, mas você vai reencontrar seu rumo. Assim como a vida nos tira bens preciosos, ela também nos acena com novas oportunidades, e devemos estar atentos para não perdê-las. Tudo o que está acontecendo na sua vida tem um propósito. A princípio a reação de todos é se revoltar e não compreender tanto sofrimento e injustiça. Mas depois, aos poucos, o espírito vai encontrando as respostas e nossa alma encontra a paz e a felicidade. O que você não pode é fugir da responsabilidade que tem de aprender e se aprimorar. Não volte as costas para o conhecimento, por mais difícil que seja adquiri-lo. Você vai se tornar uma pessoa mais forte ao final de tudo e com certeza mais madura e bonita. Ando tão perdida, DNA. Helena, que tenho feito coisas que eu mesma sempre condenei. Outro dia pressionei o Valmir para que ele traísse a esposa para vivermos nosso amor. Estou envergonhada. Rosana, amor é algo que tem que ser vivido inteiramente. Não se pode cobrar a presença de alguém e muito menos seus sentimentos.
Ele não se sente seguro em assumir o que sente por você, e tem seus motivos para isso. Cabe a você respeitá-los. Como você se sentiria sabendo que ele poderia estar ao seu lado por ter sido acuado por você? Uma relação a dois é sublime, não pode existir sobre bases de cobranças. Lembra da reunião aqui em casa? Do que disse sua avó? Talvez você tenha muito que aprender até poder viver um amor tão intenso. Acho que já entendi, mas por enquanto não consigo enxergar como fazer isso. Assim como Valmir tem novas responsabilidades nessa vida, você encontrará as suas também. Tudo ainda está muito recente, de tempo ao tempo. Mas um bom começo para você reencontrar seu caminho é aceitar que Valmir escolheu o caminho que quer ou acha que deve seguir. Lembre-se que no passado você desistiu de tudo e não acreditou no amor dele. Não duvide agora. Nem sempre podemos fazer o que realmente temos vontade. Eu só quero parar de sofrer. Dói muito ficar sem ele. Reze por vocês, para que ambos consigam encontrar a paz e a felicidade. Nanda uma vez me disse isso, disse Rosana suspirando. Ela estava com a razão. Quando ele tiver que voltar para você, acontecerá naturalmente. Mas pode ter certeza que a história de vocês não acabou. Mas não viva em função disso, apenas guarde com carinho esse amor e viva sua vida. Quanto mais tempo levamos para aprender as lições que a vida nos oferece, mais adiamos nossa felicidade. Rosana foi embora sentindo-se um pouco mais aliviada, mas ainda não conseguia compreender como aceitar não lutar por Valmir. Capítulo 13. Após a missa de 1 ano da morte de Fernanda, Gilberto parecia estar entrando inteiramente em seu ritmo normal de vida. Durante esse período ele sofreu muito, e teve todo o apoio e amizade de Valmir. Rosana era presença constante também, mas por estar tão fragilizada quanto ele, muitas vezes sentia-se incapaz de fazer algo que pudesse ajudar. Ela procurou mergulhar no trabalho, mas sabia que seu desempenho estava muito abaixo de sua real capacidade. Nunca mais havia encontrado Valmir em particular. Se viam com frequência, mas em encontros casuais. Algumas vezes paravam para conversar, mas falavam pouco e abordavam assuntos superficiais. Tentavam manter uma relação amigável, mas a forma como ele evitava uma aproximação maior entre ambos fazia Rosana ter certeza de que, apesar de ter passado tanto tempo, ele ainda tinha medo de se envolver. Chegou a pensar que havia se iludido, que ele realmente não a amava, não sentia nenhuma atração e por essa razão a evitava. Mas por mais que ele dissimulasse, era nítido em seu olhar o sentimento que tinha por ela. Muitas vezes ao chegar ao escritório, ela via Valmir e mudava de direção para evitar falar com ele, sempre percebeu que ele, nessas ocasiões, a seguia com o olhar. E mesmo com o pouco contato que estavam tendo, as sensações sobre as quais havia falado com DNA Helena continuavam. A ligação espiritual entre eles era forte demais. João Paulo esperava Rosana para avaliarem o andamento dos negócios. Apesar de tantas atribulações, a empresa ia muito bem e João Paulo estava administrando tudo com garra e perseverança. Quando sentaram para conversar, notou que Rosana permanecia apática, não demonstrando nenhum interesse pelo assunto. Não adiantava continuar e ele resolveu falar francamente. Você não está prestando atenção em nada que digo. Ela o olhou com desânimo. Desculpe, não sei o que está acontecendo comigo. Realmente não me sinto envolvida com nada. Rosana, é a sua empresa, você não pode abandoná-la assim. Foi um sonho que você conseguiu realizar, os clientes admiram seu trabalho e sentem falta de uma participação maior sua. Sei que a partida de Fernanda a deixou muito abalada, mas você precisa reagir. Já faz tanto tempo. Ela pensou em Fernanda e sentiu uma enorme saudade. Mas não era só essa a razão de tanto abatimento. Sabia que precisava tomar um rumo na vida. O amor maravilhoso que sentia por Valmir estava se transformando em um sentimento negativo, que a fazia sofrer, perder a razão, e ela estava começando a tomar consciência de que isso poderia destruir sua vida. João Paulo, você tem razão. Essa empresa é importante demais para que eu a coloque em risco agora. Mas vou ser honesta com você, não sinto mais o mesmo entusiasmo pelos negócios que sentia no início.
Vejo você tão empenhado, tocando tudo sozinho com tanta vontade, aí percebo que sou totalmente dispensável nesse momento. Não diga isso. Os clientes procuram nosso serviço porque você tem credibilidade no mercado. Seu nome é respeitado e teu histórico é de sucessos, sabe disso. Pode ser, passei boa parte da minha vida trabalhando para conquistar a posição de profissional respeitada. Mas tudo mudou. Acho que se eu pudesse viver novamente, faria muita coisa diferente. Mas você sempre foi apaixonada pelo teu trabalho. Quando me formei tinha muitos sonhos e planos. Com 20 anos a gente imagina, idealiza e planeja toda a nossa vida. Mas frequentemente percebemos mais tarde, que todos aqueles projetos não têm mais lugar na nossa realidade. Eu custei a admitir, mas tenho que encarar o fato de que nada disso hoje me faz feliz. Preciso mudar, quero mudar. João Paulo ficou surpreso e preocupado com o que estava ouvindo. O que você está querendo dizer exatamente com isso? Vai fechar a empresa? Não, mas tenho uma proposta para você. Quer comprá-la? Rosana, que ideia é essa? Você acha que consegue um sócio? Nossa, você me pegou totalmente de surpresa. Não sei, preciso analisar se tenho condições de tomar essa decisão. Realmente precisarei de um sócio. Pense a respeito e depois conversamos. E o que você pretende fazer? Ainda não sei. Estou preocupado com você, Rosana. Acho melhor deixar as coisas como estão até que você pense melhor. Em 2 anos é a segunda vez que toma atitudes radicais. Não, João Paulo, não é necessário. Minha decisão está tomada. Basta você me dar a resposta se quer ficar com a empresa. Pense com carinho sobre isso. Vou me desfazer dela de qualquer maneira, e preferia que ficasse com alguém em quem confio e que sei que tem capacidade de fazê-la crescer ainda mais. Está bem, Rosana, se você insiste nessa ideia. Me dê apenas alguns dias para resolver tudo. Não tem problema, não é tão urgente assim. Nos falamos no final da semana. Acho que nos próximos dias não volto aqui. Qualquer coisa mais importante que aconteça, você me acha em casa ou no celular. Fique tranquila, você e Fernanda reuniram uma equipe muito boa e está tudo sob controle. Aguardo tua resposta então. Quando estava indo embora, Rosana encontrou Gilberto. Ele havia acabado de sair do escritório de Valmir. Oi, Rosana, que bom te encontrar agora. Já estava com saudade. Rosana respondeu rindo. Mas nós estivemos juntos de manhã na academia. Para mim parece tempo demais para ficar sem sua companhia, respondeu ele com uma piscadinha. O que você está querendo, hein? Está me chamando de interesseiro, é? Era preciso que eu não te conhecesse. Está bem, confesso. Quero muito sair hoje à noite e jantar num restaurante novo, mas todas as tentativas para conseguir companhia foram infrutíferas. Rosana franziu a testa para ele. Isso não foi muito lisonjeiro de sua parte. Em silêncio ele a olhava, esperando ouvir mais uma recusa. Mas apesar do seu péssimo argumento para me fazer esse convite, eu aceito. Respondeu com um sorriso. Você me ganha sempre, Gilberto. Não sei como consegue isso. Um dia te conto o segredo. Ela deu-lhe um tapa de leve no braço e ambos riram. Combinaram que ele a pegaria em casa. Se despediram e foram embora, tão distraídos que não perceberam que estavam sendo observados à distância por Valmir. Enquanto se arrumava para o jantar, Rosana pensava no amigo. Quantas mudanças aconteceram desde que ela o conhecera. Ele havia se transformado de tal forma que ela nem acreditava. E como era divertido. Quando estava com ele, Rosana conseguia relaxar de verdade e esquecia por alguns momentos a dor causada pela falta que sentia de Valmir. Como sempre, Gilberto chegou pontualmente ao encontro e foram para o restaurante. Rosana se apressou em contar as novidades. Vou vender a empresa.